E aí, mais uma vez, ia trocar as palavras aqui, e hoje a nossa programação, vamos falar sobre os três tipos, os tipos de filhos, né, dentro da dinâmica da família narcisista. Quem veio de família narcisista, esse módulo é para ti. Quem não veio, mas tem interesse ali pelo assunto, ou às vezes teve um relacionamento, já se prepare para quando tu tiver de um novo relacionamento, tu não fazer a mesma coisa, tá? Por favor. Apesar que a gente sabe que o narcisista, ele é um ser que tem um transtorno, né, de personalidade narcisista, é algo assim, digamos que patológico, né, não se cria, mas se tu tens muitos traços, ali amanhã ou depois tu pode também dar uma canseira para os teus familiares. Então, ok. Aqui ainda falar dos filhos, né? No caso, fala assim, pode ter um filho, pode ter dois, pode ter três. A gente sabe que a nossa sociedade, ainda mais ocidental, hoje em dia está com menos filhos, né? Então, às vezes sobra para um filho ou para dois filhos essa dinâmica familiar. Como é que é isso? Os pais, ou o pai ou a mãe narcisista, eles adotam, eles escolhem fixamente ou temporariamente um dos filhos para ser o suprimento deles e um dos filhos para ser aquele que vai ser, ó, tudo vai ser apontado o dedo. Então, assim, vamos começar pelo filho bode expiatório, tá? Não tem uma ordem aqui. O bode expiatório, esse filho bode expiatório, como o nome já diz, é aquele filho que ele foi escolhido para ser a expiação, para ele ser o culpado por algum pecado. Normalmente esse filho, ele faz coisas que os pais narcisistas gostariam de fazer, gostariam de ter essa coragem, mas eles acabam projetando nesses filhos de algo que eles, que os culpe, né? Vou dar um exemplo. O pai gostaria muito de pular de paraquedas. Aí fala, nossa filha, você é maluca, você vai pular de paraquedas, você tem problema, sente uma coisa na sua cabeça e começa a invalidar aquela situação. Mas o filho, ele tem uma aventura, tem uma vontade de fazer isso, apesar que dificilmente o filho narcisista vai conseguir ter as próprias vontades. Só que o bode expiatório, ele é um filho que normalmente ele enfrenta, os que eu tenho acompanhado, eles enfrentam muitas coisas dentro dos pais. Por quê? Por que eles enfrentam e por que os pais invalidam muito? Porque é interessante, esses pais, eles invalidam demais esse filho bode expiatório, também não dão amor suficiente. E eles falam, mas você é isso, você é aquilo, você fica apontando o dedo para ele várias vezes. Só que esse filho bode expiatório, normalmente tem a tendência a ser um filho que revida as situações. E porque ele revida as situações, o pai ocupa de ser o chato da família, o irritante, o rebelde. Ele é muito rebelde ou a rebelde, então fica nessa coisa. Ah, é rebelde. Ah, mas também você tá me chamando de rebelde por quê? Ah, porque você não faz o que eu quero. Ah, mas e tal. Dá, mas o teu irmão faz o que você quer, o que eu quero, sabe assim? Então, o filho bode expiatório, ele também é um filho que ele tem muita ausência de amor. Muita ausência de amor. Porque ele... Eu não posso qualificar ser mais ou menos, porque na verdade os narcisistas não dão amor, mas é um amor fingido, né? Mas é um filho que sofre muito de carência. Eles têm muitas necessidades. E eles são os filhos que ele não tem, além de não ter amor, eles, como eles são aqueles rebeldes, então para que eu vou querer o rebelde, diz os pais? Eu sei que se vire, que se lasque, né? Que se vire sozinha. Eu quero saber desse filho, só me dá canseira, só me irrita. Veio o mundo para quê? Só para ficar me contrariando? Né? Só para mostrar alguma coisa, você está falando disso de mim, mas você que é mentiroso, você que é mal educado, você que roubou tal coisa, você que mentiu para mim. Então os pais sempre estão projetando nos filhos muita coisa deles. E esses pais, eles têm muita dificuldade com esses filhos. E esses filhos também têm muita dificuldade com esses pais. Esse filho narcisista, ele também tem muita dificuldade com os irmãos, se ele os tiver. Se ele for filho único, vai acontecer? Esse filho único, ele pode transitar em todos os tipos dos filhos. São, a princípio, três tipos de filhos, né? O que eu falo? São os três tipos mais evidentes, que é o filho bode expiatório, o filho de ouro e o filho invisível. Então, se esse filho bode expiatório for filho único, essa dinâmica pode ser muito rápida, pode mudar tudo muito rápido. Então, o bode expiatório é isso, ele sempre vai ser ocupado por todos os males do pai narcisista, sabe? Sempre vai ser. E aí, nós temos outro filho, que é o queridinho da mamãe ou do papai, que é o filho de ouro, né? Porque de ouro, os pais pintam de ouro, né?
Esse filho dourado ou filha dourada, eles são sempre... eles também não são validados, só que ao mesmo tempo que eles são validados, eles tudo meio que pintado, assim, sabe? Como se fosse pintado de ouro, mas por dentro não é nada de ouro. Vamos pensar assim. Ele pode fazer o que ele quiser, digamos assim. Ele pode fazer as tripulias que ele quiser. Esse filho sempre ele vai ter carta branca, é a coisa certa. Carta branca para fazer tudo o que ele quiser. O filho dourado ele tem uma tendência muito grande, muito forte a ser extremamente capacho. Para um mal entendedor seria o filho extremamente obediente. Só que aí o filho dourado ou filha dourada, como o nome diz, ele é pintado por esses pais. Esse filho, ele não pode, nunca vai dar canseira, é extremamente obediente, calado, sem palavra, sem vontade de ter conflitos. Esse filho tem muita dificuldade de se impor, né, de dar a sua palavra, de tomar alguma decisão, porque sempre os pais que estão decidindo por ele, ele é um filho que tem uma tendência muito grande a querer agradar demais. E isso, se ele leva para a vida adulta, aí que o negócio é estragado. Porque na infância, ele não quer conflito, ele não quer sofrer o que o filho bode expiatório sofre. Né? Então, ele fica sempre querendo agradar demais, ele agrada demais esses pais. Cuidado. E aí o outro irmão é o quê? O outro irmão é aquele que fez tatuagem. O outro irmão é o que casou cedo, saiu de casa, né? Esse filho de ouro é o filho que às vezes menos apanha, que menos fica de castigo. Outra coisa desse filho dourado, ele tem às vezes alguma ideia. Eu acho que eu vou abrir minha empresa. Então vai lá, filho, abre a empresa. A mãe apoia, dá dinheiro, financia. Não, acho que agora eu vou fechar essa empresa e abrir outra. A mãe apoia, o pai apoia. Vai lá, filho, é isso aí, bora pra frente. E tudo muito também, normalmente muito mais voltado para a parte financeira, tá? Fique atento nessa parte. Enquanto isso, o bode expiatório tá pagando suas contas sozinho, tá vivendo a visita sozinho, tá pagando tudo que ele tem que fazer sozinho. Os pais não dão apoio que eles dão igualmente pro filho bode expiatório. Vocês entenderam? Cada pai educa os filhos como quer. Alguns podem dar mesada, alguns não dão. Alguns levam para o mercado de trabalho antes, alguns não. E dá tudo certo. O problema é quando é desequalizado isso. É quando o filho de ouro, ele pode fazer um monte de coisas, o que ele queira, enquanto o bode expiatório não tem auxílio, às vezes nem um centavo do que ele precisa das mínimas coisas. E ele se sente totalmente invalidado. Ele acaba se tornando mais independente, mais rápido do que o filho de ouro. E é aí que está o grande problema. Porque esse filho de ouro, ele é dourado, ele é maravilhoso, só que ele vai estar sempre debaixo daquelas saias, porque alguém vai sustentá-lo, porque no final das contas, esse filho também, ele pode ter uma fonte de sustento para aqueles pais, ele vai sempre suprir todo dos pais. Os pais sabem que não vai largar a mão. Também tem alguns estudos, agora eu lembrei de uma coisa importante falar para vocês, tem alguns que mostram que o filho bode expiatório também pode ter a tendência a ser aquele que nunca vai largar aquela família, porque apesar de ter sentimento de culpa, ele vê que se esse barco tá indo por água abaixo, ele vai conseguir segurar. Então tem essas coisas também no filho bode expiatório, tá? Mas também tem filhos bode expiatórios, que só vazam e não querem saber de nada, né? E tem uns que eu já ouvi também relatos de filhos de bode expiatório, ou filhos de bode expiatório, que teve que largar a mão. Porque tinha o dourado, que estava ali com a mãe, e adulando, e fazendo tudo, e o bode expiatório fazendo tudo também, e a mãe não, esse aqui que é o precioso, esse que é o meu filho de ouro. Então ele acaba não tendo não recebe amor. E aí ele acaba largando de mão. Aí ele fica com o filho, o quê? O rebelde. E aí temos também outro filho, que esse daí tu vai passar por ele e vai tropeçar. Ou não, porque ele é invisível. Se tem uma dinâmica familiar de 3 ou mais filhos, também tem sempre um filho invisível. Esse filho invisível é aquele que esse aqui é a Luana, esse aqui é o Luiz, esse aqui é a outra filha ali, sabe? Esse é o filho que ninguém vê, que ninguém sabe que ele existe. Ele às vezes pode acontecer o quê? Ele pode ser um filho que tem, às vezes, alguma patologia
emocional, pode ter uma depressão, já vi isso, já vi casos de filhos que tinham depressão e que dava à beira de se, né, se largar da vida, porque ele não tinha nem a atenção que o de ouro tem, nem aquele, desculpa, trauma aqui, nem aquelas implicâncias que o bode expiatório, um falso amor teria. Então, porque ele é invisível. Os pais não estão nem aí pra ele. O pai ou a mãe narcisista não estão nem aí pra ele. Ele é só mais um ser que cresceu e tá aqui, pronto, daqui a pouco ele vai embora. Ele também espera amor, mas não vai receber nada. Tem casos drásticos, no caso foi uma mãe narcisista, que tratava a filha, que ela, no caso, invisível, né? Ela tratava até como filha inválida, para ela não conseguir se desenvolver fisicamente. E aí ela nunca conseguia sair de casa, e ela, quando ela descobriu que a mãe dela dava remédios falando para ela que ela tinha uma doença que ela nunca conseguiria andar, e ela conseguiu depois andar e tal, ela entrou num estado muito de rebeldia, muita tristeza, né, gente? A gente não dá pra saber a dor da pessoa. E aí ela foi, planejou com o namorado e matou a mãe. E quando descobriram isso no tribunal, se não me engano, isso foi nos Estados Unidos, quando descobriram isso no tribunal, acabaram dando uma pena menor para ela, porque ela estava com um estresse pós-traumático, né? Então, foi uma coisa assim que ela acabou tendo a pena diminuída por conta disso. Porque a mãe dela fazia isso com ela, né? Então, mais complicado. Então, assim, são esses 3 filhos, tá? Só reforçando, desses 3... Desculpa, gente. Esses 3, eles podem ser tudo mexido, tá? Tem casos de pessoas que eu já vi que ela, de manhã era bode expiatório, à tarde ela era o filho dourado. Também acontece essa dinâmica dentro da família. E aí, quando esses filhos vão começando a crescer, a gente começa a ter um outro porém. Estamos falando de pessoas adultas agora, né? Quando o bode expiatório, ele tem uma grande tendência, assim, a parecer aquela pessoa que ela tá sempre enfrentando o mundo, né? Tá sempre enfrentando, ela tem às vezes uma grande autonomia, uma força, uma garra, ela tem um desprendimento muito grande. Não é que ela não tenha carência, ela tem a carência dentro dela, mas tem um desprendimento que até se desprender lá atrás daquela família. Mas ao mesmo tempo um desprendimento que às vezes ela também não tem e não tem, sabe? Porque às vezes ela tá presa, não com o cordão umbilical, mas a mente dela ainda sente um pouquinho de culpa, ela tem aquela coisa, e aí ela sai daquele contexto e ela vive como se não tivesse amanhã. Ela também pode ter uma tendência muito grande a se tornar um narcisista, esse mesmo filho, porque ele, às vezes, ele chega num ponto de rebeldia tão grande, e falo que rebeldia não é de merecendo, tá? Mas é de rebeldia por conta da angústia que ele sofreu, que ele ele pega os traços que ele já tem, porque ele vem de uma dinâmica, e se não for bem tratado, ele pode se tornar, sim, um narcisista, porque ele vai acabar projetando lá na frente os traços do orgulho que o narcisista tem, de soberba, de arrogância, de não saber ouvir, sabe? Tudo que o narcisista já tem, ele acaba levando às vezes lá para frente na vida dele. Isso também é um grande perigo, porque aí tu vês, se a pessoa não tiver realmente sarada e curada, ela leva lá para frente o problema que ela deveria ter curado lá atrás, né? Então isso é uma coisa assim que a gente tem que tomar muito cuidado. Se tu fores um filho que tu te encaixas muito mais com o bode expiatório, toma bastante cuidado com esse ponto, porque tu pode ter uma tendência muito grande a ser narcisista também. Então, não tem como não fechar os olhos para essas coisas. A gente tem que abrir os olhos para nossa genealogia. Eu falei naquela aula que vocês vão ver ali na parte de Deus, já viram? Que a nossa genealogia, de onde nós viemos, é importante também. Lógico, ninguém queria sair na família deslocada como a tua, né? Mas tudo que a gente reprime, a gente se imprime. A psicanálise fala isso. Então, não reprima toda aquela raiva, aquela angústia, aquela sentimento de traição que tu tinhas dentro da tua família narcisista, ou dos teus pais narcisistas. Porque você vai acabar imprimindo isso lá na frente. E isso é muito perigoso, porque às vezes um filho teu tá passando por essa mesma situação. Às vezes, uma outra coisa que, só para abrir rapidinho um parênteses, já fecho em seguida, que os pais narcisistas fazem é isolar esses filhos, tá? Isso aí é bem importante.
E tu repara, se tu fosse isolado da tua família, eles isolam os filhos da família porque, primeiro, a proximidade com a família nos faz o quê? Nos faz conhecer mais a nossa própria família, nossas origens, nossos gostos, tudo, né? A tradição. Só que quando esses pais, pai ou mãe, afastam esses filhos, é para eles reinarem em cima dos filhos. Porque se tiver algum outro ser mostrando para esse filho a realidade do mundo, o pai perde seu poder. Então, o narcisista, ele se implanta, é como se fosse um chip implantado dentro da pessoa, que ele, uma parasita, vai, é implantado, que ele só quer aquele ser. Então, os filhos de pais narcisistas, eles têm muito deslocamento com a própria família, com o seio familiar. E isso é muito complicado porque você se atrasa nas relações sociais, nas relações familiares. Pequenas coisas são muito complicadas, às vezes tem muita tensão, às vezes não por mal, né? Mas às vezes algum parente nosso fala assim, não, mas é sua mãe, é seu pai, mas aí você cai num momento de revolta, de rebeldia, porque só tu sabes como é aquele lar, porque tu fosse isolado, e às vezes seus próprios parentes também não entendem. Então tem várias coisas, ou às vezes quando tu tens que sair daquele círculo familiar narcisista, ou tu tens que encontrar um lugar de cura mesmo, só tu mesmo, e afastar, às vezes, alguns parentes que estão muito próximos do pai ou da mãe narcisista, o que isso também é muito complicado, isso dói. Ou tu vai ter que estar lá e saber enfrentar a situação, tá? O filho de ouro na vida adulta. Olha, esse filho dourado, ele dá muito trabalho. O filho dourado, ele quer agradar sempre. Ele quer agradar sempre, meu Deus do céu. Ele quer agradar sempre, desde a infância até a vida adulta. No trabalho, é aquela pessoa que ela adula demais, que ela corteja, que ela bajula o chefe. Não é falando que toda pessoa que bajula é filho narcisista, né, gente? Mas foi assim que o filho de ouro do narcisista, ele tem uma tendência enorme, porque assim, ele nunca enfrenta os conflitos que o irmão dele, bode expiatório, enfrentou, certo? Esse filho, quando ele vai para o mercado de trabalho, se é que ele vai com saúde também, ele sempre vai querendo agradar a todos. Ele vai estar sempre muito disponível. Ele vai estar sempre querendo o amor de todos. E ele vai sempre responder, ele vai sempre ser muito mais reativo, né? Ele não vai... ele vai sempre responder muito mais, porque, por exemplo, olha só, o pai do filho de ouro sempre dá muitas ordens para ele. O filho vai fazer tal coisa, já vou, vai fazer tal coisa, tô indo. Tudo são sempre alguém mandando na vida dele. Filho, usa essa roupa, tô usando. Filho, você vai ser mecânico. Sério, pode deixar, eu vou sim. Filho, você tem que comprar tal coisa pra mãe. Ok, eu vou fazer isso. Então esse filho não é acostumado a perguntar. Esse filho é muito mais acostumado sempre a responder, a reagir. Então ele não tem uma autonomia muito forte. Praticamente não tem autonomia, se ele não conseguir entender isso dentro dele. Ele sempre está muito mais reativo, no sentido de sempre ter que obedecer demais. Ele não consegue, às vezes, ter uma comunicação. Se tiver um chefe bom, ele não consegue ter uma comunicação legal. Agora, se tiver um chefe que também tem tendência narcisista, ele já se sente em casa, esse filho dourado. Então, ele é sempre naquele lugar. Ele não quer desagradar ninguém. Ele é sempre muito diplomático. Ele não tem um poder bom para liderança. Esquece, liderança não é com esse filho. Enquanto ele não conseguir entender quem que ele é de verdade. Porque, no final das contas, todos os filhos, o invisível, o bode expiatório, o dourado, eles não têm o seu self alicerçado. Porque eles foram de alguém. Então eles não sabem nem quem eles são. Porque se o filho dourado ele entra numa dinâmica de trabalho daquele jeito doente, ele não vai saber se ele tem ou não um poder bom de liderança, porque ele sempre obedeceu a tudo que os pais queriam. Então não dá para saber se ele é bom. E mesmo assim, digamos, quando é liderança, o filho bode expiatório, quem diz que ele pode ser um bom líder? Às vezes ele poderia ser melhor se fosse alguém mais ausente da liderança, mas por quê? Porque ele já veio de um lugar de sempre estar de enfrentamento, ele está sempre lutando. Então, esse filho dourado, nos relacionamentos também, ele está sempre muito entregue, muito dando mais do que recebendo. A vida ele acaba por espelhar em outras pessoas essa coisa que ele não recebeu dos pais, e por espelhar, a vida ele sufoca algumas pessoas, essa parte dói. Tem pessoas que se afastam porque vê que ele é muito carente, ela é muito carente. É sempre o amor vindo com algo em troca. Então o filho dourado, ele tem que ver que ele não tem como receber amor
de um outro ser, a não ser Deus e a não ser dele mesmo. Mesmo assim, ele sabendo que Deus o ama, ele pode chegar muitas vezes não se amar. Então, esse é o filho dourado ou a filha bode expiatória. Então, por isso que o amor de Deus, o amor próprio, é o mais importante nessa cura. É isso que tem que fazer. Eu sei que é difícil, porque a gente vê muito falando de um amor próprio vinculado com a parte sexual, por exemplo, né? Ou uma maquiagem de dar amor próprio, fazer musculação de dar amor próprio. Não tem nada de errado com isso. O problema é que isso não é amor próprio. Isso são cerejinhas do bolo. Primeiro a gente conseguir olhar no espelho e falar assim, meus defeitos. Às vezes eu sou invejoso, sim. Às vezes eu sou dramático demais. Que mais? Eu tenho dificuldade para me impor com as pessoas. Qualidades. Eu sou inteligente. Eu gosto de estar com as pessoas. E o filho, quando ele sai dessa dinâmica, ele não consegue encarar isso. Não consegue encarar o que a gente chama de sombras, as próprias sombras. Olha ali, ó. Sabe? Ele não consegue encarar as próprias sombras e daí ele tá perdido, então ele não sabe nem quem ele é na Terra. Por isso que tem que sair dessa dinâmica, você tem que se ausentar do contato com o narcisista. Ausentar, gente, ausentar. Sabe o que vai acontecer? Olha só, digamos que um filho bode expiatório resolveu sair de casa, fazer sua vida, ou um invisível ou dourado. Começar a fazer tua vida, vai dar uma balada no começo, e aí tu começa já a ver, opa, tá, vou fazer uma autoanálise, tô começando a mexer aqui, mexer lá, tô estudar, tô ficando mais próximo de Deus, começando a me alimentar melhor, tendo uma vida social com pessoas mais saudáveis, tô ficando sozinho um tempo pra conseguir me entender. E aí tu voltas para aquele lugar. O que a pessoa vai falar pra ti, o narcisista? Nossa, tu não eras assim. Não, então o que aconteceu que tu mudou agora? Eu tô diferente agora? Eu sei quem tu és. Tá vendo? Que é perigoso voltar pro lar narcisista. Nunca volte. Nunca volte. Nunca volte. Se tu precisar de cuidar desses pais com necessidades especiais, se necessário, você tem que ficar muito forte, muito atento. Mas nunca volte para aquele lugar. Porque uma coisa é filhos de pais normais cuidar desses pais. Outra filha é filho de pai narcisista. É como se fosse um ex-drogado indo trabalhar na biqueira como entregador, mas não usa mais as drogas. Uma hora ele vai cair, ele vai usar. Tá? E o pai ou a mãe narcisista são extremamente manipuladores. Eles podem ser tanto grandioso quanto oculto, mas eles são muito dominadores. Muito, muito mesmo. Eles sempre querem de volta aquele suprimento da vida deles. Ok? Então, esse filho bode expiatório tem essa tendência muito grande. Se ele é um filho que for mais, digamos que religioso, né? Eu tô falando religião, tá? Não tô falando de dominação. Se ele for mais religioso, ele vai ser também aquela pessoa assim, que ela é extremamente faz tudo o que os líderes querem. Porque até nos líderes ela vai colocar toda a expectativa. Ela vai querer querer agradar esses líderes religiosos. E se o líder for uma tendência muito grande a ser narcisista, uma instituição, daí sujou, né? Daí ele vai montar, pisar em cima. Já vi casos de pessoas, no caso, uma conhecida que ela tem muita tendência a ser a filha dourada e ela não é tratada bem na instituição, sabe? Tu vê uma coisa meio desdenhando, meio que, isso aqui não tá saudável. Porque quando tu sai do negócio narcisista, tu ficas muito mais rápido, alerta alguns pontos que chamam a atenção. Não é que tudo na Terra é narcisismo, né, gente? Pelo amor de Deus, não é isso. Vamos ficar com neuroses. Mas é que tu vês muito mais rápido algumas coisas e fala assim, opa! Tanto que tu vês com umas pessoas e não vê com outras. É isso que eu sempre falo pro pessoal. Gente, ó, o narcisista, ele não faz tratamento de silêncio com uma pessoa saudável. Ele vai na pessoa que ele vê com tendência a ser carente, codependente. Ele vai naqueles, tá? E aí não importa se tu foi bode expiatório, se tu foi o dourado, invisível, ele vai sempre no codependente, ele vai sempre naquela falha. Então por isso a gente tem que estar muito mais saudável, muito saudável. Então essas são uma das coisas em relação ao filho dourado. O filho invisível, né, a gente não tem muito o que falar, mas também acho que é bem dolorido.
porque ele não é visto pelos pais, ele não recebe amor também. Ele é aquele troço que tá em casa dando trabalho. Ele, às vezes ele tem necessidades mesmo, mas ele, ai, olha, ele não tem o amor necessário, né? Então, por isso que eu falei, eu já vi alguns casos de filhos invisíveis que estavam à beira do suicídio, em depressão, conseguiram aos pouquinhos sair, se libertar, e daí passou a ser filho dourado, né? Porque ele tá ainda na dinâmica familiar lá, que ele não sabia, mas esse filho tá sempre tentando buscar ah, algo com os pais, né? Mas ele não consegue, assim, nunca vai conseguir, né? Então, essa dinâmica é bem complicada. E o que é muito ruim, eu vejo que ambos os filhos, né? Como o narcisista, ele tem várias formas de agir, né? Seja por hoovering, seja por gaslighting, que é muito complicado. Ele sempre vai invalidar, vai confundir aqueles filhos. E aí, esses filhos sempre vão estar em estado de alerta, em tensão, estado de guerra, estado, como se fosse um soldado. Por isso também que eu falei que eles respondem muito rápido. O soldado é sim, senhor. Ok, senhor. Ah, vai ali na pedra granada. Sim, senhor. Então, eles estão sempre muito alertas com tudo, eles não descansam. E isso também acaba fazendo mal. Se for para as mulheres, gente, é fato, tá? Vendo isso daí. As mulheres que vieram de famílias narcisistas, já vêm com essa coisa de resposta muito rápido, elas se despolarizam, elas partem muito mais pro lado masculino, e o lado masculino é mais de resposta, né? É mais reativo. É algo que tem que ser rápido, né? Se tá numa guerra, o homem tem que se mexer. A mulher, o que tá acontecendo, né? Ou é pela intuição. Mas esses filhos, eles têm sempre muita tendência a estarem sempre muito tensos, muito agitados, muito em estado de alerta. Pode acontecer de ter pesadelos frequentes com esses pais. Pode acontecer, às vezes, o filho ou dourado ou expiatório ter muitos pesadelos, tá sempre pegando esses pais, porque esses pais eles fingem, né, e alguns também se largam na Terra, de que eles não são... Porque eles não são adultos, né? A idade emocional deles é de uma criança. Daquela criança que eles não ajudaram, né? Então, eles pegam aquela criança lá e eles querem que alguém cuide, que seja o próprio filho deles. Então, eles, com essa idade mental, eles se largam, se jogam e não querem saber de mais nada. Então, esse filho está sempre tendo que carregar esse pessoal, ou às vezes carregar a própria família. O bode expiatório faz muito isso, o filho dourado também faz muito isso. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir ver esses pontos com clareza, para conseguir olhar e falar assim, tá, eu já sei que eu sou filho dourado, ou eu já sei que eu sou filho invisível, ou eu já sei que eu sou filho bode expiatório, onde é que eu posso melhorar? Primeira coisa, bode expiatório, vamos colocar o perdão para fora. Quando eu falo de perdão, eu não falo de voltar atrás. Eu falo da gente deixar ir. Sabe essas emoções todas malucas, todas reprimidas? Deixa ir. Olha, eu odiei o que aconteceu na minha vida, o que meu pai fez comigo, tal, 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 tal. Olha, eu odiei o que minha mãe fez comigo, tal, 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 tal. Mas eu perdoo. Perdoo e jogo pro mundo, jogo para Deus. Tira esse peso das tuas costas. Tira, filho bode expiatório. E tira também as armaduras que estão na tua alma. Tira, tu não tens mais que lutar contra o mundo. E não espere dos outros te amarem. Tu vais ter que te amar primeiro. Tu vais ter que te amar muito. Saber que tem um Deus que te ama e te amarem. Em primeiríssimo lugar. Não espere, porque minha mãe, porque meu pai, porque eu tenho essa rebeldia. Não, não. Seja livre. Seja livre, seja feliz. Você consegue fazer isso. Encara as tuas sombras, encara tudo que te dói. Tudo que faz a tua alma sentir raiva, todas as vezes que não foste colocado no colo, todas as vezes que tu querias também abrir o negócio e nunca foste validado, ou quando tiveste que te virar sozinho, sabe? Ou não tiveste educação no sentido das pequenas coisas. Tu querias casar, mas nunca tua mãe te apoiou, ou às vezes até quis ter no teu relacionamento, ou tu tiveste problema com teus irmãos também. Então, filho, perdoa e segue. Perdoa e segue. Não guarda rancor, não guarda mágoa. Essa é a pior coisa que tu faz na tua vida, tá? Não faz isso. Eu falo isso com muita clareza. Perdoa e vai em frente.
Vão vir gatilhos, pode vir pesadelos, pode vir momentos de tensão, mas é para perdoar. Não tome desse veneno. Não se torne igual aos teus pais. Se tu és um filho dourado, vamos acordar. Vamos amadurecer. Para de ser bebê. Para de ser criança. Para de esperar carinho toda hora. Para de manipular as pessoas também. Porque a gente sabe que tu manipula as pessoas através de ficar bajulando as pessoas para conseguir amor. Ser tão bonzinho, tão querido. Não precisa. Para de sorrir toda hora. Seja firme, mas seja flexível. Seja amoroso, mas também não seja pau mandado. Ache esse equilíbrio. Encara as tuas sombras. Tu não és tão bom quanto tu achas que és, tá bom? O filho dourado. Tu não és tão dourado. Vai ter momentos que tu vai achar assim, realmente, nossa, eu sou muito bom, porque meus pais lá atrás falavam. Era tudo mentira. Eles queriam que tu ficasse até o final da tua vida na casa deles. Então, para de se achar. Começa a encontrar a verdade em ti. Tu pode ser uma pessoa que não é tão inteligente quanto tu achas que és. Tu pode ser uma pessoa que não é tão bonita quanto tu achas que és. Tão saudável como tu achas que és. Então, para de ser esse que se acha, essa que se acha e seja um ser humano. Porque você sempre foi colocado lá em cima. Aí quando tu cai, tu fala assim, cadê meu mundo? Quem sou eu? Aí quando tu fala assim, tá, eu sou isso aqui, mas não é tão bonito quanto eu achava que era. Aí tu entra num estado quase de loucura. Aí quando tu sai desse estado de loucura, tu começa já a ver, tá, então é isso aqui. Então eu não posso mais bajular as pessoas, né? Não. Eu tenho que aprender a dizer não, né? Sim. Eu tenho que ser mais firme? Sim. Eu tenho que enfrentar conflitos? Sim. Eu sei, filho dourado, tu não gosta de conflitos. Tu foges. Porque era melhor não enfrentar o conflito daquele que teu irmão enfrentava, para você conseguir dormir em paz, ser chamado de querida, de querido. Mas você tem que enfrentar conflito, sim. Você vai ter que enfrentar, sinto dizer. E se você vai até o final dessa jornada, eu quero te ver no final dela. Você vai chegar inteira. Inteira. Mas para de manipular as pessoas através de bajulação. Filho invisível? Vamos lá. Vamos sair desse poço ali? Não espere amor deles, tá? Por favor, não espere amor deles. Eles não vão te amar. Eles não vão te amar como pais normais, tá? Eles não estão nem aí. Na verdade, tu já sabe que eles não estão nem aí contigo, né? Desde a tua infância. Então, como não vai sair nada dali, então vamos crescer, vamos sair desse poço, vamos sair dessa depressão. Tá, Lene, não sai de depressão assim. Eu sei que não sai de depressão assim. A depressão é um lugar onde a gente acaba indo fisiologicamente, biologicamente, mentalmente, emocionalmente. Onde que a gente tem que se fortalecer agora? É olhar para Deus. A gente olhar para Deus e quando a gente olha para Deus, a gente olha para o alto, não para baixo. A gente olha para o alto. E quando tu olha para o alto, tu estás mais próximo lá de cima, tu começas a ter uma vida mais próspera, no sentido de é pro alto que se cresce. Você entendeu? O que a gente fala que tá no fundo do poço, né? Que tá lá para baixo, água para baixo. Mas não, nós temos que crescer e é para cima que a gente vai. Então, filho invisível, poucas palavras para ti, mas bem fortes e firmes com carinho. Vamos sair desse fundo do poço, vamos encontrar Cristo, se fortalecer em Deus e começar a te amar. Talvez tu tenhas um senso de amor muito pequeno ou quase nulo, mas tem, mais do que teus pais. Então, esse pequeno senso de amor, tu vai começar a falar, eu preciso me amar. Eu vou cuidar dessa criança. Essa criança tá abandonada, ela tá invisível. Eu vou cuidar dela. Fulano, o que tu precisas? Fulana, o que tu precisas? Eu vou cuidar de ti. Não cuidaram de ti. Às vezes fizeram até mal,
mas eu vou cuidar de ti. Eu vou ser eu vou te maternar. Essa é a coisa, eu vou te maternar. E aí tu vais cada vez mais, step by step, passo a passo, começar a encontrar mais amor em ti mesmo. Tá bom? Mas na verdade a gente vê que não é só falar dos tipos de filhos, nós já sabemos de muita coisa, né? É o que nós devemos fazer agora. O que nós não devemos fazer. Primeira coisa, não coloque em mais ninguém a tua expectativa de que eles vão te amar como teus pais nunca vão te amar. Segundo, cresça, perdoe, viva. E terceiro, não passe para frente toda a tua dor. Até a próxima jornada.